Boa, rapaziada! Tudo certinho, senhoras e senhores? Namoro gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. Ó, faz uma cota, hein? Tava com saudade? Não precisa responder, fica tranquilo. Eu já imagino a sua resposta. E aí, bora lá pro nosso roteiro 3? Essa semana e a próxima, roteiro 3, hein? Então tá suavão, vamos tranquilo, vamos devagar. Vamos falar sobre a Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. Bem de boa, bem na manhã, sem se matar, certo? A gente vinha falando sobre um movimento de ideias, né? O Iluminismo, finalizado. E a gente vai ver como é que esse iluminismo vai influenciar outros setores da história europeia, que vai influenciar também na nossa história. Eu não estou aqui falando de Europa porque eu gosto da Europa. Estou aqui falando da Europa porque tem a ver com a nossa história, né, cabeça gorda? É nós que tá. Aí, faz um favor pra gente aí, não esquece de colocar seu nome, sobrenome e sua turma nos comentários no grupo do Facebook. Não é para colocar aqui no YouTube, firmão? É nós que tá. Aí, você tá com seu livro aí, né? Espero que você esteja. Por favor, abra seu livro na página 45 e também já deixa uma marcada aí, ó, na página 64. Então deixa a página 64 marcada e a gente vai utilizar a imagem da 64 no final da aula. Beleza? Eita. Bom, a gente vai utilizar também a imagem do roteiro 3. Se você tiver o roteiro 3 aí, depois você dá uma olhadinha nele, ele tem uma imagem do exercício 4. E aí a gente vai utilizar ele e vai comparar com a imagem da página 64, tá bom? Então, por enquanto, deixa na página 45. Dá uma olhada na imagem da página do exercício número 4 do seu roteiro 3, porque é a partir disso que a gente vai começar. Firmeza? É nós que tá? É desse jeito. Então aí, se liga, hein? Pau no gato. Bora lá. Aí, se a gente falou sobre iluminismo, né? Falamos sobre iluminismo, vimos que o iluminismo foi um conjunto de ideias que vem para transformar a forma como as pessoas vão perceber o mundo, né? As pessoas eram extremamente religiosas e no século XVIII na Europa, e esse excesso de religiosidade vai ser utilizado para controlar, para manipular as pessoas. E isso vai ser um problema, principalmente para a população mais pobre, a população trabalhadora, a população que trabalha e paga altos impostos. Firmeza? Por quê? Porque esse excesso de religiosidade vai fazer com que as pessoas tenham medo de questionar algumas coisas. E esse medo de questionar algumas coisas vai manter elas numa espécie de prisão, beleza? Elas não vão ser presas propriamente dito, mas elas vão ficar vivendo a vida inteira de uma forma bem difícil e com poucas possibilidades de enriquecer ou de ter melhorias na sua vida, certo? O iluminismo então pregava que as pessoas deviam pensar, as pessoas deviam buscar suas próprias explicações, que as pessoas deviam tentar entender o mundo de acordo com o que elas viam, e não de acordo com o que o governo ou a igreja via, ou queria que elas vissem. E isso vai fazer então com que alguns grupos sociais na Europa passem a questionar o poder, passem a questionar o porquê que aquilo tudo acontecia. Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que pagar tanto imposto? Por que você pega meu imposto e não me devolve nada? Por que eu, trabalhador, lascado, pago tanto imposto, sou a maioria da população e não sou ouvido? Era isso que o iluminismo influenciava, certo? Aquela coisa de você tentar entender as coisas. O iluminismo, então, vai ser usado na Europa e em outras partes do mundo uma busca por uma liberdade muito maior, ou por liberdades. O iluminismo vai ser usado nessa busca por algumas liberdades. Por quê? Porque ao mesmo tempo que as pessoas pagavam altos impostos, trabalhavam que nem as condenadas, eram obrigados a aceitar os mandos e desmandos dos governos, dos reis, elas não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade de ir e vir.
ela não tinha liberdade religiosa. As pessoas eram obrigadas a ser de uma religião que o Estado determinava, que o governo determinava. Isso é muito perigoso. Ainda bem que hoje, por exemplo, nós podemos todos profetizarmos ou sermos a religião que a gente quiser. Eu não sou obrigado a ser de qualquer religião. Nenhum governo hoje no Brasil pode me obrigar. Eu posso sim ser de qualquer religião. E isso não era permitido na Europa do século XVIII. Você tinha que ser da religião de acordo com o que o governo determinava, como a monarquia queria. Isso é um problema, né? Bom, a gente vai falar sobre o primeiro caso, que é a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa a gente vai pular o Oceano Atlântico e vamos falar depois sobre a independência dos Estados Unidos. Essa não é a ordem correta, mas eu acredito que fique menos difícil entender dessa forma, beleza? Como assim não é a ordem correta? Primeiramente, o que ocorreu foi a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos utilizou as ideias iluministas para se livrar do poder inglês. A Inglaterra era dona dos Estados Unidos. O território que hoje é os Estados Unidos da América, na sua maioria, era da Inglaterra. As pessoas que viviam na Inglaterra eram donas, então, da região onde hoje é os Estados Unidos. E muita gente, ou quase todas as pessoas que viviam nos Estados Unidos, eram obrigadas a trabalhar e obedecer, de certa forma, pagar imposto para a Inglaterra. E isso vai ser um problema, beleza? E aí, utilizando as ideias iluministas, a população onde hoje é os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos na verdade, ela se revolta contra a Inglaterra e se liberta da Inglaterra. Por isso a gente diz que o movimento de independência dos Estados Unidos. Mas eu antes nós vamos entender aqui a Revolução Francesa, para tentar entender como isso se espalha, certo? Então vou só inverter a ordem para ficar mais fácil aqui de a gente entender. O que a gente tem que entender, malandro, é como que era a sociedade francesa no século XVIII. E por isso eu pedi para você olhar a imagem no seu roteiro, no exercício, na atividade número 4. Se você der uma olhada nessa atividade número 4, você tem ali 3 pessoas. Você consegue identificar 3 pessoas. Nós temos 2 pessoas aí, bonitinhas, né? Tão legais. Dá pra ver a carinha dela, tá até com a bochechinha rosa, ó. Tem um cara de vermelho, com um chapéuzinho cheio de peninha. Lindão. Tem um mano do cara de vermelho, também que tá bem trajado, uma roupa mais escura. Se você prestar um pouquinho de atenção, ele tem um símbolo ali no pescocinho dele, certo? E embaixo tem um cara meio curvado, meio zoado. Um maluco aí com uma enxada na mão, um sapato e uma meia tudo zoado, careca. E ele tá meio curvado, carregando esses 2 nas costas. Essa aí é a representação, é uma figura que critica a sociedade da França do século XVIII, critica como era a divisão social na França do século XVIII, através de um humor. A gente chama isso então de charge. Isso é uma charge. Charge não é só chocolate, mas também um desenho que critica algo utilizando do humor. Firmeza? Bom, essa charge aí está criticando a sociedade francesa do século XVIII. É essa sociedade que você tem aí na página 45. Na página 45 do seu livro, você tem como estava dividida a sociedade francesa do século XVIII. Essa sociedade francesa do século XVIII estava dividida da seguinte forma. Dá uma olhada aí. Em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era o clero. Era a molecada da igreja. Era a rapaziada que trabalhava para a igreja. Certo? Eles representavam cerca de 280 mil pessoas.
Qual que era a função dos caras? Tá ali também, ó. A função dos caras, vamos dizer, simplificando aqui, era cuidar da religião. Beleza. E eles eram sustentados pelo governo. O rei, a monarquia absolutista francesa. Esse é o primeiro estado. 280 mil pessoas. Temos logo embaixo o segundo estado. Esse segundo estado, ó, é a nobreza, é a família real, mas a nobreza de forma geral, os caras que ajudavam o rei a governar, famílias tradicionais, beleza. Essa nobreza, esse segundo estado, ele era da ordem de 840 mil pessoas, mais ou menos. E a função dos caras era ajudar o rei no governo. Mas muita gente não ajudava, curtia a vida. Tanto a nobreza quanto o clero, ou os clérigos, eram sustentados pela grana do Estado, pela grana que o rei dava. Caramba, esse rei era ricão mesmo, hein? E ó, a vida do primeiro e do segundo estado era uma vida cheia de luxo, hein? Festinha, viagem, roupinha, comida pra caramba. Olha os malucos aí da imagem. Tudo gordão. Forte. Certo. E nós vamos pro terceiro estado agora. Já falamos do primeiro, clero. O segundo estado, que é a nobreza. E agora vamos pro terceiro estado, que é, eu vou colocar de forma geral, são os trabalhadores. Só que se você olhar na página 45, desculpa, os trabalhadores são divididos aí. Tem os trabalhadores urbanos, a burguesia, que são os comerciantes, e os camponeses, que é a molecada que trabalha no campo, produzindo, agricultura, pecuária. Esses três, então, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, formam o terceiro estado, a classe dos trabalhadores. Dá uma olhada aí, por favor, na página 45, a quantidade deles, mais ou menos. 26 milhões e 880 mil pessoas, aproximadamente. 26 milhões, eu disse. 880 mil pessoas. O terceiro estado. E o terceiro estado? Trabalhava para pagar imposto e não tinha uma vida confortável. Pobres, empobrecidos, miseráveis, que trabalhavam 7 dias da semana para pagar altos impostos por um governo que não dava nada em troca. O governo francês, então, estou falando da França, pegava os impostos e não retribuía em nada para a população francesa, certo? Mas espera aí, 26 milhões? Malandro, se você juntar primeiro e segundo estado, dá mais ou menos, vou chutar aqui, 1 milhão e 100. Se você, quer dizer, primeiro e segundo estado, 1 milhão e 100 mais ou menos. O terceiro estado, 26 milhões, quase 27 milhões. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Por que tem alguma coisa errada? Porque esse terceiro estado aqui trabalhava para pagar altos impostos para sustentar o luxo desses. É exatamente isso que a charge, que está aí na atividade número 4, está tentando demonstrar. É uma crítica à sociedade do antigo regime francês, onde o terceiro estado é esse senhorzinho, esse velhinho, com enxada na mão, uma espécie de uma enxada, curvado. E primeiro e segundo estado estão montados, estão sobre as costas desse senhor. Isso quer fazer uma crítica através desse desenho, onde primeiro e segundo estado montam, eles simplesmente são sustentados pelo terceiro estado. O terceiro estado pobre, trabalha pra caramba, mas que não consegue enriquecer. E aí vem a pergunta, é justo isso? Essa rapaziada aqui que trabalha, se mata, paga altos impostos, que é a maioria, sustentar os luxos dessa minoria?
É esse o contexto. É assim que a França estava no século XVIII. Beleza? A grande maioria da população era explorada, pagava altos impostos para um governo que não dava nada em troca, e quem recebia esses impostos vivia no luxo. Quem pagava esses impostos vivia uma vida muito difícil. Beleza? Tudo bem? Este é o contexto. Por que a população se revoltava, professor? Pô, era o rei, né? O enviado de Deus. Alguém vai questionar Deus? É grave. Mas é isso, vai durar quanto? A população não vai se revoltar nunca? Não sei. Isso são cenas de um próximo capítulo. Beleza? Por enquanto é desse jeito. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguarda de Marília. E aí, chegou a vacina, hein? Aí, mas mete a máscara nessa carinha aí, rapá. Eu, ainda não. Calma. Tudo der certo, daqui a pouco a gente tá em sala de aula. Não aguento mais. Fui!